Que neste final de semana, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi aclamado presidente nacional do PSDB com 470 votos favoráveis e apenas 3 contrários, além de uma abstenção. Entre os principais desafios do tucano estão aí a retomada da união interna e a definição sobre continuar ou desembarcar do governo do presidente Temer. Junto a isso, o Alckmin já enfrenta também a discussão sobre isso que estamos dizendo aqui, a reforma da Previdência. No discurso de posse, Alckmin sinalizou apoio à proposta da gestão PMDBista, mas o tucano já enfrenta resistências dentro do próprio PSDB. Parte dos deputados rejeita uma eventual imposição da Executiva Nacional da Legenda e qualquer possibilidade de punição caso votem contra essa proposta. Ô Andreas, eu começo esse tema com você. O que você achou da convenção, claro, nacional do PSDB e dessa maneira que ele já assume com o partido um pouco desunido, né? E como é que ele vai, será que ele vai conseguir se impor no comando do partido nessa votação importante disso que a gente está falando aqui, que é a própria reforma da Previdência? O que você acha? Não que ele não tenha méritos, ele tem muito porque fez a leitura correta do processo o tempo todo, mas a história até aqui conspirou a favor do Geraldo Alckmin dentro do PSDB, né? Ele é o governador de São Paulo, seria um candidato forte dentro do partido, entre as opções, como candidato em 2018. Mas havia o Aécio Neves, né? O Aécio Neves derreteu, era o presidente do partido, a presidência foi para o Tasso Gereissati, uma gestão terrível, um dos principais responsáveis pelas dificuldades do PSDB se associar à reforma previdenciária, que é uma bandeira histórica desse partido. O Tasso também se desfez, né? É uma gestão realmente triste do Tasso Gereissati, um senador experiente, se associou aos tais cabeças pretas, uma lambança incrível. Então, com o Alckmin parado, o PSDB caiu no seu colo melhor do que ele poderia supor. O sujeito foi aclamado presidente do partido, ele já seria a liderança natural nesse cenário de vácuo e o partido cai no colo dele como presidente. Então ele é o virtual candidato à presidência da República, do PSDB e presidente do partido. Então agora, Patrick Santos, a gente começa a responder a sua questão. O desafio é imenso, é o maior desafio que ele tem agora. Bem, mas ele procurou isso, ele quer ser presidente. Para o Geraldo Alckmin ser presidente, eu tenho clareza sobre isso, ele precisa ter o apoio do governo Temer. Melhor, ele precisa ter o apoio do PMDB. Ele precisa ser também o candidato do governo. Não há como ser esse candidato sem se comprometer com a reforma previdenciária. Algo que deveria ser natural para o PSDB, porque, repito, é a bandeira histórica desse partido. Então, não basta discursar. O discurso foi para as possibilidades do PSDB e para os recursos retóricos de Geraldo Alckmin, muito bom. Ele bateu no Lula, bateu no PT duramente, escolheu, portanto, o adversário, afagou o governo, modestamente, mas reconheceu as virtudes, sobretudo no campo econômico do governo, foi claro, sobre a retomada econômica, e se comprometeu, discurso, né, com a reforma da Previdência. Agora tem que avançar. Ele tem obrigação política, e é política eleitoral. Ele tem obrigação político-eleitoral de fazer com que seu partido se comprometa a fechar questão na Câmara pela reforma da Previdência. É, a rigor, não só o melhor para o Brasil, o melhor para a economia brasileira, mas é a chance de sobrevivência do PSDB. Se o PSDB renega ou racha na votação da reforma da Previdência, repito, algo que está no DNA desse partido, a cultura reformista, aí acabou. Aí ele vai disputar a eleição de 2018, provavelmente tendo um adversário do governo para dividir esse tal centro que eles sabem que precisam unir. Então, Patrick Santos, agora começa o desafio verdadeiramente político do Geraldo Alckmin, que é um desafio para fora do partido. Fazer com que o compromisso pela reforma da Previdência saia de seu discurso e se torne, de novo, bandeira prática objetiva do partido. Você acha também que foi um discurso no caminho certo, Vera? E essa colocação que o próprio Andreasa disse, que ele precisa do apoio do PMDB para, se ele quiser ser presidente, você acha fundamental? Tudo isso a gente vem falando aqui, é lógico que o Andreasa está certíssimo. Eu só acho que o discurso do Alckmin foi fraco para quem tem essa necessidade tão premente. Porque a reforma está aí para ser votada, está na boca do caixa. O PSDB é o que está embaçando o negócio, o PMDB já fechou questão, o PPS já fechou questão, o DEM não fechou, mas deve fechar, e
está muito majoritariamente a favor da reforma. Se o PSDB desse o seu apoio mais explícito, isso levaria outros partidos a fazerem o mesmo e pararem com esse joguinho de barganha, porque é uma questão ali que nem mercado de ações. Quanto mais o partido grande dificulta, os aqui de baixo valorizam o seu passe e ficam cobrando ali na boca do caixa benesses, nomeação de Carlos Marum, essas excentricidades todas, como se o país estivesse em condições de negociar nesses termos. Então o PSDB tinha sim de ser chamado à sua responsabilidade como um partido que quer ter um candidato à presidência da República. Porque é até contraproducente fazer esse jogo, Patrick. Porque é óbvio que vai ser necessário fazer uma reforma da Previdência. Não é melhor fazer agora? Criar um ambiente para que o país esteja rodando num crescimento acima da média no ano que vem, acima do esperado, acima de 2%, e, portanto, deixe de fomentar discursos como o do Lula, que vai fazer o discurso, olha, estão vendendo o país, olha, eu vou voltar tudo ao que... O PSDB só joga água no moinho desse discurso do Lula, porque se a economia estiver travada, se todo mundo estiver com medo de investir, se o ambiente estiver bagunçado pela não aprovação da reforma da Previdência, isso só ajuda o discurso de Lula, de Bolsonaro, o discurso de pessoas que apostam em heterodoxia, em bruxaria econômica, em heterodoxia, em promessas que não vão ser cumpridas, em bravatas. Então o PSDB faz um discurso que, além de irresponsável, é contraproducente do ponto de vista mais estrito ali de você buscar votos. Não ajuda nem nesta conta de chegada para você eleger um presidente da República. Pode parecer que a reforma é impopular, mas se você fizer a reforma e ela propiciar um crescimento econômico importante, isso vai beneficiar quem votou a favor dela, que vai ter discurso lá na frente. Olha, eu votei a favor da reforma da Previdência, isso destravou a economia. Então a pessoa vai ter um discurso forte para chegar no seu eleitor. Seja essa pessoa um deputado, um senador ou um candidato à presidência da República. Mas o pensamento político dessa gente é tão tacanho, é tão imediatista, que não permite nem ver isso, que é do mais puro cálculo eleitoral até. Ô Madu, como é que você acha que o Alckmin vai conduzir aí o PSDB nesse processo todo? Pois é, pegando o gancho da Vera, é que o nível dos nossos parlamentares, do modo geral, e o PSDB não seria exceção, é muito baixo, Vera. Eles têm uma enorme dificuldade de entender a importância da reforma da Previdência e insistem, mesmo no PSDB, que teoricamente seria um partido, digamos assim, mais esclarecido, né? Um partido, entre aspas, de intelectuais. Você não tem essa clareza, pelo contrário, tem uma visão mesquinha, apequenada do país. Então, aquilo eu já falei dos 12 trabalhos do Alckmin aqui. O primeiro é unificar o partido, não lutar muito contra essa realidade terrível que é a qualidade, digamos assim, da política brasileira, dos políticos brasileiros, tentar unificar o partido em torno de uma agenda mínima e que essa agenda seja também minimamente palatável ao eleitorado. Não são tarefas fáceis. Eu queria falar um pouco da convenção lá tucana, que o lugar adequado, inclusive, deveria ter sido na sede do IBAMA, porque os tucanos são uma ave que corre risco de extinção, quer dizer, uma ave partido, né? Eles correm sério. Aliás, Vera, vou fazer uma ameaça, hein? Se você continuar falando do meu amigo Carlos Marum, eu vou convidar ele para passar o Réveillon com você na sua casa. Pior que eu vou estar aí no Rio de Janeiro, hein? Eu levo ele para te ver aí no estúdio. Eu vou afogar ele dentro da praia de Copacabana. Mas olha só. Ecos da convenção, Aécio Neves tinha uma claque esperando por ele na entrada de umas 10, 15 pessoas, né, com faixas feitas, muito bem feitas, por sinal, apoiando Aécio Neves, mas foi vaiado no plenário, ficou por 40 minutos e eu desconfio que esse único voto de abstenção tenha sido dele, hein? Eu apostaria um ganso nesse voto, nessa abstenção aí, se não seria do Aécio Neves. Vejam só, aquele que até então era o presidente do partido, o último candidato à presidência da República, vaiado, ficou 40 minutos, não discursou, é claro que não, né?
é patético, é melancólico esse final da trajetória política do Aécio Neves. Bom, concluindo, é essa questão. Hoje o PSDB, eu acho, depois dessa convenção que eu achei no fritar dos ovos, sobre o discurso do Alckmin, inclusive, ele fez um breve aceno ao PMDB, ele não criticou o governo Temer, né? Como se deixasse aberta uma frestinha para uma eventual composição em 2018. Ainda dentro daquela tese que não se governa o Brasil, nem se ganha eleição sem o PMDB, que hoje eu duvido um pouco. Mas, enfim, hoje o PSDB ele é um partido catatônico. Né? Ele é catatônico, ele fica assim batendo as paredes, tentando se encontrar. É tarefa para o médico, né? O Geraldo Alckmin é um médico, talvez ele consiga os psicotrópicos adequados para botar o PSDB na linha. Senão o Carlos Marum está aí para isso mesmo. Meu amigo Carlos Marum agora, Carlos Marum é o que há.